Rafaela se casou virgem com o Sheikh Tariq Al-Rashid, acreditando que começaria uma vida de parceria e amor. Mas no segundo dia de casada, enquanto ainda se recuperava da noite de núpcias, ele entrou no quarto com um contrato nas mãos e disse algo que a deixou sem palavras. Já que você vai morar aqui, precisa pagar sua parte. $2.000 por mês de aluguel, mais contas divididas. Ela achou que era piada, mas ele estava falando sério. Um bilionário estava cobrando aluguel da própria esposa de 20 anos. E quando ela disse que não tinha esse dinheiro, ele sorriu friamente e respondeu: então vai ter que trabalhar para mim para pagar, sem salário, apenas abatendo do aluguel. Rafaela percebeu tarde demais que não havia se casado, havia assinado sua própria escravidão. Mas o que ela fez para virar o jogo chocou até mesmo ele. Antes de saber como, por favor se inscreva no canal, deixe seu like e nos comentários me conte de qual cidade você está assistindo. Rafaela Santos tinha 20 anos quando conheceu Tariq Al-Rashid em uma feira de negócios internacionais no Rio de Janeiro. Ela era estagiária de administração em uma empresa de eventos que organizava o evento. E Tariq era um dos principais investidores convidados, sheik de uma família bilionária do Kuwait. Rafaela estava ajudando a coordenar a recepção VIP quando Tariq a notou. Ela era jovem, bonita e tinha um sorriso genuíno que contrastava com o ambiente corporativo frio. Você trabalha aqui? Ele perguntou em português com sotaque forte. Sou estagiária, ela respondeu timidamente. Posso ajudá-lo com alguma coisa? Pode me contar sobre o Rio. Nunca estive aqui antes e gostaria de conhecer a cidade através dos olhos de alguém local. O que começou como uma conversa casual se transformou em um convite para jantar. Rafaela hesitou no início, intimidada pela diferença de idade e status. Ele tinha 35 anos, era sheik, claramente muito rico. Ela era apenas uma estudante universitária de classe média, morando com os pais em um apartamento pequeno em Copacabana. Não precisa ter medo, Tariq disse gentilmente. Apenas jantar. Quero conhecer você melhor. Aquele jantar levou a outro, e depois outro. Nos 3 dias que Tariq passou no Rio, eles se viram todos os dias. Ele era charmoso, atencioso e parecia genuinamente interessado na vida dela. Você é tão diferente das mulheres que conheço, ele disse na última noite antes de voltar para o Kuwait. Simples, honesta, real. Simples porque não tenho dinheiro, Rafaela brincou. Simples porque tem valores. E isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. Quando Tariq voltou para o Kuwait, eles mantiveram contato. Videochamadas diárias, mensagens constantes. Ele enviava flores para ela toda semana. E 2 meses depois, voou de volta ao Brasil só para vê-la. Rafaela, estou me apaixonando por você, ele admitiu durante um passeio na praia. Sei que é loucura, conhecemos há tão pouco tempo, mas não consigo parar de pensar em você. Eu também, ela confessou, o coração acelerado. Aos 20 anos, aquilo parecia o conto de fadas que sempre sonhou. Nos meses seguintes, Tariq a visitou 3 vezes. Conheceu sua família, que ficou impressionada, mas também preocupada. Filha, você é tão jovem, seu pai disse em particular, e ele é de um mundo completamente diferente. Tem certeza disso? Tenho, pai. Ele me trata tão bem. E diz que quer construir uma vida comigo, respeitando quem eu sou. Quando Tariq pediu ela em casamento, foi simples, mas emocionante. Eles estavam no Cristo Redentor, ao pôr do sol, quando ele se ajoelhou. Rafaela, você iluminou minha vida de uma forma que não imaginava ser possível. Casa comigo, vem comigo para o Kuwait. Vamos construir nosso futuro juntos. Ela disse sim com lágrimas de alegria. Aos 20 anos, achava que havia encontrado o amor verdadeiro. O casamento foi celebrado no Rio, uma cerimônia pequena, mas bonita, com a família e amigos dela. Tariq pagou por tudo, insistindo que queria dar a ela o casamento dos sonhos. A família dele não compareceu, alegando compromissos, mas Tariq disse que era normal, que se encontrariam depois. A lua de mel foi em Dubai.
7 dias de luxo que Rafaela nunca havia experimentado. Hotéis 5 estrelas, restaurantes caros, passeios de helicóptero. E na noite de núpcias, Rafaela entregou sua virgindade ao homem que amava, acreditando que era para sempre. Mas foi no 8º dia, quando chegaram à casa de Tariq no Kuwait, que o conto de fadas começou a rachar. A casa era uma mansão enorme, luxuosa, mas curiosamente vazia. Não havia empregados, não havia decoração pessoal. Parecia mais um hotel do que um lar. "Onde está todo mundo?" Rafaela perguntou. "Pensei que teríamos empregados, segurança." "Dispensei todos antes do casamento." Tariq explicou casualmente. "Queria privacidade para nós." Naquela primeira noite na casa, Rafaela estava cansada da viagem. Tomou banho e foi dormir cedo. Tariq disse que tinha trabalho para terminar e ficaria no escritório. Foi na manhã seguinte, o 2º dia de casada, que tudo mudou. Rafaela acordou sozinha na cama enorme. Desceu para a cozinha, procurando café da manhã, e encontrou Tariq sentado à mesa, documentos espalhados à sua frente. "Bom dia", ela disse, se aproximando para beijá-lo. Ele não retribuiu o beijo. "Senta, precisamos conversar sobre algo importante." O tom de voz fez o estômago de Rafaela embrulhar. "O que foi? Aconteceu alguma coisa?" Tariq empurrou uma pasta de documentos para ela. "Este é o contrato de coabitação." "Contrato de o quê?" "Coabitação. Você vai morar aqui, então precisamos estabelecer termos." Rafaela abriu a pasta confusa e começou a ler. Quanto mais lia, mais seu coração afundava. O documento listava taxas de moradia, $2.000 por mês de aluguel pela suíte que ocuparia, $500 de contas de água e luz, 300 de internet. E ainda havia taxas de alimentação se ela quisesse comer das compras que ele fazia. Isso é uma piada, né? Rafaela olhou para ele esperando ver um sorriso, algum sinal de que era apenas humor de mau gosto. Mas Tariq estava sério, mortalmente sério. "Não é piada, é justo. Você vai usar espaço, recursos, utilidades. Não vejo por que eu deveria pagar tudo sozinho." "Tariq, nós somos casados. Isso não é um apartamento compartilhado, é um casamento. E no casamento, cada um contribui. Eu comprei esta casa com meu dinheiro. Você quer morar aqui, precisa pagar sua parte." Rafaela sentiu lágrimas queimarem seus olhos. "Mas eu não tenho esse dinheiro. Sou estudante, você sabe disso. Larguei meu estágio para vir morar aqui com você." "Exatamente, você não tem renda, então precisará trabalhar para mim para pagar." "Trabalhar como?" "Como empregada doméstica. Limpeza, cozinha, lavanderia. Cada hora de trabalho vai abater do valor do aluguel. Calculei que se trabalhar 8 horas por dia, consegue quitar o aluguel e ainda sobra um pouco para as contas." Rafaela o encarou, chocada demais para processar o que estava ouvindo. "Você está me dizendo que quer que eu seja sua empregada? Sua esposa, mas trabalhando como empregada sem salário?" "Com compensação." Ele corrigiu friamente. "A compensação é abater do aluguel. É perfeitamente lógico e justo." "Justo!" Rafaela gritou, se levantando. "Você é bilionário e está cobrando o aluguel de sua esposa de 20 anos? Está me transformando em empregada não remunerada?" "Não grite comigo", Tariq disse, o tom perigosamente calmo. "E sim, tenho bilhões que eu ganhei. Você não contribuiu com nada. Por que deveria ter acesso a tudo de graça?" "Porque somos casados, porque você disse que me amava, porque prometeu cuidar de mim. E estou cuidando. Estou te dando um teto sobre a cabeça. Só estou pedindo contribuição justa." Rafaela olhou ao redor, procurando câmeras escondidas, alguma explicação que fizesse sentido, mas não havia. Era real, horrivelmente, absurdamente real. "Eu não vou assinar isso", ela disse, empurrando os papéis de volta. "Então, não vai morar aqui", Tariq respondeu simplesmente. "E seu visto de esposa depende de você morar comigo. Se não mora aqui, será deportada de volta ao Brasil. Sem dinheiro, sem apoio, explicando para sua família como seu casamento maravilhoso durou 2 dias. A crueldade nas palavras dele a atingiu como um tapa. "Você planejou isso, desde o começo.
Planejei ter uma esposa que entendesse seu lugar, que não fosse interesseira, que trabalhasse pelo que tem. Mas eu nunca pedi nada, nunca pedi dinheiro, presentes, nada. Exatamente. Por isso escolhi você, porque você não ia questionar esse arranjo. Ele se levantou e caminhou até ela. Então, Rafaela, você assina, trabalha e vive aqui como minha esposa. Ou volta para o Brasil em desgraça, explicando para todos como foi ingênua. A escolha é sua. Rafaela olhou para aquele homem, o mesmo que havia segurado sua mão na praia, que havia chorado falando de amor, que havia dormido ao seu lado na noite anterior. E viu um estranho. Um monstro usando a pele da pessoa que ela pensava amar. Eu preciso pensar, ela sussurrou. Você tem até amanhã, Tariq disse, voltando para seus documentos, como se não tivesse acabado de destruir a vida dela. Ah, e já que ainda não assinou o contrato, vai ter que dormir no quarto de hóspedes hoje. O quarto principal é meu, não divido sem contribuição. Rafaela correu para o quarto de hóspedes, trancou a porta e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ela estava presa, em um país estrangeiro, casada com um psicopata, sem dinheiro, sem apoio. Mas enquanto chorava, algo dentro dela começou a mudar. Não era mais apenas tristeza, era raiva, fúria. E Rafaela, aos 20 anos, tomou uma decisão. Não ia ser vítima, não ia aceitar isso quieta. Se Tariq queria jogar jogos, ela ia jogar também, mas pelas regras dela. E ele ia se arrepender de ter subestimado uma garota de 20 anos do Rio de Janeiro. Rafaela passou o resto daquele dia trancada no quarto de hóspedes, mas não estava apenas chorando, estava pensando, planejando. Ela pegou seu celular e começou a pesquisar sobre leis de casamento no Kuwait, direitos de esposas, visto de residência. E descobriu algo interessante. Por lei kuwaitiana, maridos eram responsáveis pelo sustento total de suas esposas. Cobrar aluguel da esposa não apenas era imoral, era potencialmente ilegal. Rafaela sorriu pela primeira vez em horas. Tariq havia cometido um erro grande. Ela também checou sua conta bancária. Tinha o equivalente a $1.000 que havia economizado do estágio. Não era muito, mas era algo. E seu celular ainda tinha o plano internacional que Tariq havia pagado durante o namoro. Rafaela ligou para sua melhor amiga no Brasil, Juliana. Rafa, como está a vida de casada? A voz familiar fez Rafaela querer chorar de novo, mas ela se forçou a manter a compostura. Ju, preciso te contar algo, mas você não pode contar para minha família ainda. Não até eu ter um plano. E ela contou tudo. O contrato, o aluguel, a proposta de trabalho não remunerado, tudo. Esse filho da Juliana explodiu. Rafa, você precisa sair daí agora. Não posso. Meu visto depende dele. E não tenho dinheiro para passagem de volta. Mas, Ju, escuta. Preciso que você pesquise advogados especializados em direito internacional no Brasil. E preciso que documente tudo o que estou te contando. Grava essa ligação se puder. Você está planejando processar ele? Estou planejando destruir ele, Rafaela disse, a voz fria e determinada. Mas primeiro preciso juntar evidências, muitas evidências. Depois de desligar, Rafaela passou horas pesquisando. Descobriu grupos de apoio para mulheres expatriadas no Kuwait. Encontrou o contato do consulado brasileiro e começou a documentar tudo em um arquivo oculto no celular. No dia seguinte, quando Tariq bateu na porta do quarto de hóspedes, Rafaela tinha tomado uma decisão. Decidiu? Ele perguntou sem sequer um bom dia. Decidi, vou assinar. A surpresa no rosto dele foi visível. Ele claramente esperava mais resistência. Boa decisão. Sabia que ia ver a razão. Mas com uma condição. Rafaela continuou mantendo a voz firme. Quero tudo documentado oficialmente. Contrato registrado, recibos de pagamento quando eu quitar o aluguel através do trabalho, tudo. Se vou fazer isso, quero proteção legal. Tariq hesitou. Por que precisaria disso? Porque você é bilionário
E eu sou uma garota de 20 anos sem recursos. Se não documentar, como vou provar que estou cumprindo minha parte? Você poderia me acusar de não pagar e me deportar de qualquer forma. A lógica fazia sentido, embora torta. Tariq assentiu. Está bem, vou providenciar os documentos oficiais. E foi exatamente o que Rafaela queria. Documentação oficial de um arranjo ilegal. Nos dias seguintes, Rafaela interpretou o papel de esposa submissa perfeitamente. Limpava a casa imensa, cozinhava, lavava roupas. E cada segundo que trabalhava, documentava. Fotos com timestamp, vídeos discretos, anotações detalhadas. Tariq observava com satisfação cruel. Vê como não é tão difícil? Você está pagando sua estadia honestamente. Sim, Rafaela respondia docilmente. Mas por dentro estava fervendo. Foi na primeira semana que ela descobriu algo crucial. Enquanto limpava o escritório de Tariq, encontrou documentos sobre a empresa familiar dele e descobriu que ele não era tão rico quanto fingia. A maior parte da fortuna estava no nome do pai dele. Tariq tinha uma mesada generosa, mas não bilhões próprios. E mais importante, ele estava em dívidas sérias de jogo e investimentos ruins que escondia da família. Então é por isso, Rafaela murmurou, fotografando discretamente os documentos. Ele precisa do meu trabalho gratuito porque está quebrado. Armada com essa informação, Rafaela começou a segunda fase do plano. Ela criou contas anônimas nas redes sociais e começou a postar sobre uma amiga que estava em situação de trabalho forçado no Kuwait. Não mencionou nomes, mas contou a história. A reação foi instantânea. Milhares de pessoas engajando, oferecendo ajuda, compartilhando recursos sobre tráfico humano e trabalho escravo. Foi também quando ela contatou uma jornalista brasileira especializada em investigações internacionais. Tenho uma história, Rafaela escreveu, mas preciso de ajuda para documentar apropriadamente antes de expor. A jornalista, Patrícia Alves, respondeu em horas. Estou interessada, me conta mais. E Rafaela contou tudo. Enviou cópias dos documentos, fotos, vídeos, mas só pode publicar quando eu der o sinal. Ela insistiu. Preciso estar segura primeiro. Entendo. Vou começar a investigação de fundo sobre ele. Se isso for verdade, é enorme. Enquanto isso, Tariq estava cada vez mais confiante de que tinha controle total. Ele começou a adicionar taxas extras. Taxa de usar a piscina, taxa de assistir TV, taxa de usar o ar-condicionado no quarto. Você está brincando? Rafaela perguntou quando ele apresentou a nova lista. Tudo tem custo. Você usa, você paga ou trabalha mais horas para compensar. E quanto você está pagando? Ela ousou perguntar. Pelo meu trabalho, quero dizer, sem o esquema do aluguel. Quanto vale meu trabalho por hora? Tariq a olhou como se a pergunta fosse absurda. Você não recebe pagamento, recebe acomodação. Então é trabalho escravo. Rafaela disse calmamente. Chamar de abatimento de aluguel não muda o que é. Trabalho forçado sem remuneração. Cuidado com suas palavras, Tariq disse perigosamente. Você concordou com isso. Sob coerção. Você me deu a escolha entre isso ou deportação. Ninguém vai acreditar em você. Eu tenho dinheiro, poder, influência. Você é apenas uma garota de 20 anos do Brasil. Veremos, Rafaela murmurou. Naquela noite, Tariq foi dormir achando que tinha total controle. Mas Rafaela estava no quarto de hóspedes finalizando os detalhes do plano. Ela tinha contrato oficial documentando o arranjo ilegal, fotos e vídeos dela trabalhando, documentos provando que Tariq estava em dívidas, contato com jornalistas, apoio do consulado brasileiro. Ela havia contatado discretamente grupos de apoio cientes da situação, cópias de tudo salvas em nuvem. E na manhã seguinte, ela executaria o plano. Mas antes, ela fez mais uma coisa. Gravou um vídeo. Meu nome é Rafaela Santos. Tenho 20 anos e estou sendo mantida em trabalho forçado pelo homem com quem me casei há 2 semanas. O Sheikh Tariq Al-Rashid está me cobrando o aluguel para morar na própria casa dele e me fazendo trabalhar sem salário para pagar.
Estou gravando isso como seguro. Se algo acontecer comigo, esse vídeo está programado para ser enviado para múltiplas pessoas. Mas se tudo der certo, vocês verão isso porque eu escolhi postar. Porque ninguém deveria passar por isso em silêncio. Ela configurou o vídeo para ser postado automaticamente em 24 horas, a menos que ela cancelasse manualmente. Na manhã seguinte, Rafaela desceu para preparar o café da manhã de Tariq, como ele exigia. Mas desta vez, ela tinha um sorriso no rosto. "Está feliz hoje?" Tariq comentou com suspeita quando ela serviu o café. "Estou. Percebi que você tinha razão." "Sobre?" "Sobre trabalhar pelo que tenho. Então decidi conseguir um emprego de verdade, com salário de verdade." Tariq riu. "Você não pode trabalhar, seu visto de esposa não permite." "Na verdade permite, pesquisei, e já tenho 3 ofertas de entrevista. Empresas que precisam de falantes nativos de português para lidar com clientes brasileiros." A expressão dele mudou. "Eu não autorizo." "Não precisa autorizar, é meu direito legal. Se você trabalhar fora, quem vai cuidar da casa? Você pode contratar uma empregada de verdade e pagar a ela, como pessoas normais fazem." "Eu recuso isso. Você vai continuar." "Não, não vou." Rafaela o interrompeu, a voz firme. "E sabe por quê? Porque documentei tudo, cada hora que trabalhei, cada taxa absurda, cada ameaça, e estou preparada para tornar isso público." Tariq ficou pálido. "Você não se atreveria." "Me teste," ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. "Me teste e vê o que acontece." E naquele momento, Tariq percebeu que havia subestimado gravemente a garota de 20 anos que achava poder controlar. O silêncio na cozinha era ensurdecedor. Tariq olhou para Rafaela como se a estivesse vendo pela primeira vez. A garota tímida e submissa dos últimos dias havia desaparecido, substituída por alguém com fogo nos olhos. "Você está blefando," ele disse finalmente, mas a voz não tinha a mesma confiança de antes. "Estou?" Rafaela pegou seu celular e mostrou a ele. "Aqui está o contrato que você me fez assinar, devidamente registrado. Aqui estão fotos com data e hora de mim limpando, cozinhando, trabalhando 8 horas por dia sem pagamento. E aqui," ela deslizou para outro arquivo, "estão os documentos do seu escritório, mostrando suas dívidas de jogo e investimentos fracassados." O rosto de Tariq ficou vermelho. "Você mexeu nas minhas coisas? Você me contratou como empregada doméstica, não foi? Empregadas limpam escritórios, empregadas veem papéis." Ela inclinou a cabeça. "E empregadas espertas fotografam o que veem. Eu vou te destruir por isso," ele rosnou, levantando-se ameaçadoramente. "Não vai, porque se encostar um dedo em mim esse vídeo," ela mostrou o telefone de novo, "será automaticamente enviado para o consulado brasileiro, para 3 jornalistas diferentes e postado em todas as minhas redes sociais." Configurei um timer. Se eu não cancelar manualmente a cada 12 horas, tudo é divulgado automaticamente. Tariq agarrou o telefone das mãos dela, mas Rafaela riu. "Esse é apenas uma cópia. Tudo está salvo em nuvem, em múltiplas contas, que você não tem acesso." Ele jogou o telefone na mesa com força. "O que você quer?" "O que eu quero?" Rafaela cruzou os braços. "Quero que você rasgue esse contrato ridículo. Quero que você me trate como esposa, não como empregada. E quero acesso às finanças compartilhadas, como qualquer casamento normal." "Nunca." "Então prepare-se para o escândalo. Sua família vai adorar saber sobre suas dívidas que você escondeu. A sociedade kuwaitiana vai adorar saber que você cobra aluguel da própria esposa. E tenho certeza que seus credores vão adorar toda a publicidade." Tariq afundou na cadeira, derrotado pela primeira vez. "Você planejou isso desde o começo?" "Não, eu te amava de verdade," Rafaela disse, a voz quebrando um pouco. "Acreditei em cada palavra que você disse, mas quando você revelou quem realmente era, eu tive 2 escolhas: ser vítima ou ser sobrevivente. Escolhi sobreviver." "Então o que acontece agora?" "Agora vamos renegociar os termos deste casamento, e vai ser nos meus termos." Mas antes que pudessem continuar, a campainha tocou.
Tariq franziu a testa. Não estou esperando ninguém. Rafaela sorriu. Eu estou. Na porta estava a doutora Leila Al-Salem, advogada especializada em direito de família, e 2 representantes do consulado brasileiro. Sheikh Al-Rashid, a advogada disse profissionalmente. Precisamos conversar sobre certas irregularidades em seu casamento. Quem mandou vocês aqui? Tariq exigiu, mas já sabia a resposta. Sua esposa nos contatou. E as evidências que ela apresentou são muito preocupantes. Trabalho forçado não remunerado é crime aqui, mesmo dentro de um casamento. Ela concordou com tudo. Sob coerção, a doutora Leila retrucou. Ameaça de deportação é coerção, e cobrar aluguel de uma esposa viola as leis kuwaitianas de sustento conjugal. Você não apenas agiu imoralmente, agiu ilegalmente. Um dos representantes do consulado adicionou: Senhorita Santos é cidadã brasileira e está sob nossa proteção. Qualquer tentativa de retaliação será tratada como incidente diplomático. Tariq olhou ao redor encurralado. O que vocês querem? Queremos um acordo, a doutora Leila disse, colocando documentos na mesa. A senhora Santos não quer escândalo público, apenas quer o que é dela por direito. Que direito? Ela não contribuiu com nada. Contribuiu com 3 semanas de trabalho não remunerado, a advogada contou. 8 horas por dia, 7 dias por semana. Ao salário de mercado de empregada doméstica aqui, isso dá cerca de $5.000 que você deve a ela. Isso é ridículo. É matemática, Rafaela disse calmamente. E ou você paga ou eu processo. E quando processar, vou incluir danos morais, trauma psicológico e vou expor tudo publicamente. Sua família, seus credores, todos vão saber. Tariq respirava pesadamente, tentando pensar em uma saída, mas estava encurralado e sabia disso. Quanto? Ele perguntou derrotado. Quanto para você ir embora e nunca mais falar disso? Rafaela e a advogada trocaram olhares. $50.000. A doutora Leila disse. Compensação pelo trabalho, danos morais e custos de realocação de volta ao Brasil. Isso é extorsão. É justiça, Rafaela corrigiu. E é barato comparado ao que você perderia em um processo público. Suas dívidas seriam expostas, sua reputação destruída. Seus credores cobrariam imediatamente. Tariq fechou os olhos. Ele estava preso e todos ali sabiam. Está bem, 50 mil. Mas você assina um acordo de confidencialidade. Nunca fala sobre isso publicamente. Concordo, Rafaela disse. Contanto que o dinheiro seja transferido hoje e eu esteja em um voo de volta ao Brasil amanhã. Os documentos foram preparados. Tariq assinou com raiva visível, mas assinou. A transferência foi feita na hora, com todos como testemunhas. Tem mais uma coisa, Rafaela disse quando estava prestes a sair. Vou pedir a anulação do casamento e você não vai contestar. Por que eu concordaria com isso? Porque se contestar, o acordo de confidencialidade se torna nulo. E eu conto tudo, sua escolha. Tariq olhou para ela com ódio puro. Você é uma manipuladora, uma golpista. Não, Rafaela respondeu calmamente. Sou uma sobrevivente e você deveria escolher suas vítimas com mais cuidado, porque essa vítima decidiu lutar de volta. Naquela noite, Rafaela estava em um hotel pago pelo consulado, fazendo as malas para voltar ao Brasil. Mas ela não conseguia dormir. As emoções eram demais. Alívio, raiva, tristeza, triunfo. Ela ligou para sua mãe, pela primeira vez desde o casamento. Filha, estava tão preocupada. Como está tudo? Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Vou voltar para casa amanhã. Como assim? O casamento foi um erro. Um erro horrível. Mas está tudo bem agora. Eu resolvi, vou te contar tudo pessoalmente. Quando desligou, Rafaela chorou. Não de medo ou tristeza, mas de libertação. Ela havia enfrentado um monstro e vencido. No dia seguinte, no aeroporto, a doutora Leila a acompanhou até o check-in. Você foi muito corajosa, a advogada disse. A maioria das mulheres na sua situação teriam apenas aceitado ou tentado fugir sem recursos. Eu quase aceitei,
Mas então percebi que ele estava contando com meu medo e minha idade para me controlar, e decidi que não ia dar a ele essa satisfação. O que você vai fazer agora? Voltar para a faculdade, terminar meus estudos, usar esses $50.000 para garantir que nunca mais precise depender de ninguém. Rafaela sorriu. E talvez ajudar outras mulheres que passam pelo que passei. Se um dia precisar de apoio legal para isso, me liga. Adoraria trabalhar contigo. No avião de volta ao Brasil, Rafaela olhou pela janela, vendo o Kuwait desaparecer abaixo das nuvens. Ela tinha 20 anos. Havia se casado virgem 3 semanas atrás, achando que havia encontrado o amor. Em vez disso, encontrou um psicopata financeiro que tentou transformá-la em escrava. Mas ela também havia descoberto algo sobre si mesma. Descobriu que era mais forte do que imaginava, mais esperta do que lhe davam crédito e que não ia aceitar ser vítima. Ela abriu o laptop e começou a escrever. Não ia quebrar o acordo de confidencialidade mencionando nomes, mas podia escrever sobre a experiência de forma genérica. Podia ajudar outras mulheres a reconhecer sinais de alerta. E era exatamente o que ia fazer. Porque Rafaela Santos não era mais aquela garota ingênua de 20 anos que acreditou em contos de fadas. Era uma sobrevivente, e sobreviventes não ficam em silêncio. Elas falam, elas alertam, elas protegem outras de passarem pelo mesmo. E isso era só o começo da história dela. 3 meses depois de voltar ao Brasil, Rafaela estava sentada na sala de sua psicóloga, ainda processando tudo o que havia acontecido. Como você está se sentindo hoje? A doutora Marina perguntou. Confusa, Rafaela admitiu. Algumas pessoas me tratam como heroína, outras me chamam de golpista, e eu ainda não sei qual das duas eu sou. Você não é nenhuma das duas. É uma sobrevivente que usou as ferramentas que tinha para sair de uma situação impossível. Mas eu manipulei ele. Fingi ser submissa enquanto juntava evidências. Extorqui $50.000. Você documentou abusos reais e pediu compensação justa. A doutora Marina corrigiu. A diferença entre manipulação maliciosa e autodefesa estratégica. Rafaela suspirou. Minha família ainda não sabe de tudo. Contei que o casamento não deu certo, que ele não era quem eu pensava. Mas não contei sobre o aluguel, o trabalho forçado, nada disso. Por quê? Porque tenho vergonha. Vergonha de ter sido tão ingênua, de ter acreditado nele. Minha mãe me avisou que eu era jovem demais, mas eu não escutei. Você tinha 20 anos e estava apaixonada. Não é culpa sua que ele era um predador. As palavras fizeram Rafaela pausar. É isso que ele era, né? Um predador. Procurou especificamente uma garota jovem, sem recursos, que ele pudesse controlar. Exatamente. E você escapou. Muitas não conseguem. Naquela noite, Rafaela finalmente contou toda a verdade para sua família. Sentaram na sala e ela revelou cada detalhe. O contrato, as taxas, o trabalho forçado, tudo. Sua mãe chorou. Minha filha, por que não nos contou antes? Porque tinha vergonha e medo que não acreditassem em mim. Nós sempre vamos acreditar em você, seu pai disse, abraçando-a. E estou tão orgulhoso de como você lidou com isso. Muitas pessoas teriam desmoronado. Eu quase desmoronei. Mas não desmoronou, lutou e venceu. Nos meses seguintes, Rafaela voltou à faculdade. Mas não conseguia se concentrar nos estudos. Sua mente estava sempre voltando para a experiência no Kuwait e para as mensagens que recebia. Porque, apesar do acordo de confidencialidade, ela havia postado sobre a experiência de forma anônima em fóruns de apoio a mulheres. E dezenas de mulheres haviam respondido com histórias similares. Meu marido me cobra pelo ar-condicionado. Meu namorado registra tudo que eu como e me faz pagar metade, mesmo ganhando 10 vezes mais que eu. Meu ex me fazia trabalhar na empresa dele voluntariamente, porque éramos família. A quantidade de mulheres passando por abuso financeiro era chocante, e Rafaela percebeu que precisava fazer algo maior. Foi quando ela teve a ideia.
Usaria os US$ 50.000 que recebeu de Tariq para criar algo que ajudasse outras mulheres. Ela procurou a doutora Leila, a advogada do Kuwait que a havia ajudado. Quero criar uma plataforma online, Rafaela explicou via videochamada. Um lugar onde mulheres podem aprender sobre abuso financeiro, reconhecer sinais de alerta e conseguir ajuda legal. Isso é maravilhoso. Como posso ajudar? Você seria consultora legal? Voluntária, mas eu pagaria por casos específicos que chegassem através da plataforma. Aceito, e conheço outras advogadas em diferentes países que adorariam participar. Em 6 meses, Rafaela havia lançado Voz Financeira, uma plataforma online dedicada a combater abuso econômico em relacionamentos. O site oferecia artigos educativos sobre sinais de alerta, fórum anônimo para mulheres compartilharem experiências, rede de advogadas voluntárias, recursos sobre independência financeira, histórias de sobreviventes. A plataforma explodiu. Em 3 meses, tinha 50.000 usuárias cadastradas. Em 6 meses, 200.000. Histórias chegavam diariamente de mulheres que haviam identificado abuso graças ao site. Uma mensagem em particular tocou Rafaela. Tenho 21 anos. Meu noivo insistia que eu colocasse tudo em nome dele porque ele entendia melhor de finanças. Li sobre isso no seu site e percebi que era red flag. Cancelei o casamento. Você salvou minha vida. Mas nem tudo era positivo. Rafaela começou a receber ameaças, mensagens anônimas dizendo que ela era destruidora de famílias, que estava ensinando mulheres a serem interesseiras, que era feminista radical. Uma mensagem em particular a assustou. Cuidado, Rafaela Santos. Alguns homens não gostam que seus segredos sejam expostos. Ela reportou à polícia, que abriu investigação, mas disse que mensagens anônimas eram difíceis de rastrear. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um jornalista investigativo brasileiro, Ricardo Mendes, a contatou. Rafaela, estou investigando casos de abuso financeiro em casamentos com estrangeiros ricos. Tenho evidências de uma rede de homens, principalmente do Oriente Médio, que especificamente procuram mulheres brasileiras jovens para esse tipo de arranjo. Pode conversar comigo? Rafaela hesitou por causa do acordo de confidencialidade, mas o jornalista continuou. Não precisa me dar nomes ainda, apenas me confirme. Você passou por isso? Passei. E há um acordo de confidencialidade te impedindo de falar? Ah, interessante. Porque encontrei 4 outras mulheres brasileiras com histórias quase idênticas. Todas casaram com homens ricos do Golfo Pérsico. Todas foram submetidas a alguma forma de trabalho não remunerado ou cobrança absurda dentro do casamento. E todas assinaram acordos de confidencialidade para conseguir o divórcio. O coração de Rafaela disparou. Você está dizendo que isso é um padrão? Não foi apenas comigo? Exatamente. E tenho evidências de que alguns desses homens estão conectados, frequentam os mesmos círculos sociais e acho que estão compartilhando estratégias. Isso é nojento, é criminoso e quero expor. Mas preciso de alguém disposta a quebrar o acordo de confidencialidade. Sei que é arriscado, mas... Eu faço? Rafaela interrompeu. Se tem mais mulheres passando por isso, não posso ficar em silêncio. Ele pode processar você. Pode custar muito dinheiro. Então vou usar os 50.000 dele para me defender. Seria uma justiça poética. Nos meses seguintes, Rafaela trabalhou com Ricardo na reportagem investigativa. Eles documentaram padrões, entrevistaram outras vítimas e juntaram evidências de uma rede informal de homens ricos que viam esposas como investimentos financeiros negativos que precisavam pagar sua parte. A reportagem foi publicada em um dos maiores jornais do Brasil com o título A Face Oculta dos Casamentos de Conto de Fadas. Como mulheres brasileiras estão sendo transformadas em empregadas não remuneradas no exterior. Mencionava Tariq pelo nome, com todas as evidências documentadas. A reação foi explosiva. O caso virou notícia internacional. CNN, BBC, Al Jazeera, todos cobriram.
E outras dezenas de mulheres começaram a se manifestar com histórias similares. Como esperado, Tariq processou Rafaela por quebra de contrato, mas a doutora Leila assumiu a defesa pro bono, argumentando que contratos de confidencialidade não protegem atividades criminosas. O processo se arrastou por meses, mas a opinião pública estava do lado de Rafaela. Campanhas de apoio surgiram. Crowdfunding para custos legais arrecadou muito mais que o necessário. Então, algo inesperado. O pai de Tariq, o patriarca da família, entrou em contato. Senhora Santos, sou Sheikh Khalid Al-Rashid, pai de Tariq. Gostaria de falar com você. Rafaela aceitou uma videochamada com advogados presentes. Quero pedir desculpas, o velho Sheikh disse, parecendo genuinamente envergonhado. Não sabia o que meu filho estava fazendo. Quando descobri, fiquei horrorizado. Isso vai contra tudo que nossa religião e cultura ensinam sobre o tratamento de esposas. Por que está me contando isso? Porque vou retirar o processo e vou pagar compensação adicional a você e às outras mulheres afetadas. Não por obrigação legal, mas por obrigação moral. Meu filho trouxe vergonha para nossa família. E o Tariq? Está sendo tratado. Terapia obrigatória, educação sobre relacionamentos saudáveis e foi removido de posições de poder na empresa familiar até provar mudança real. A compensação adicional foi substancial. Rafaela usou todo o dinheiro para expandir voz financeira internacionalmente e criar um fundo de ajuda para mulheres escapando de relacionamentos financeiramente abusivos. 2 anos após aquele café da manhã fatídico no Kuwait, Rafaela tinha 22 anos e estava no palco de uma conferência TED. Eu tinha 20 anos quando um homem me fez pagar aluguel para morar na própria casa dele após nosso casamento, ela começou. E aquela experiência horrível me ensinou algo vital. Abuso financeiro é abuso. E ninguém deveria ter que pagar para ser amada. A palestra teve milhões de visualizações. E Rafaela se tornou uma das vozes mais importantes na luta contra abuso econômico em relacionamentos. Porque às vezes, as piores experiências nos transformam nas melhores versões de nós mesmos. E Rafaela havia transformado seu pesadelo em propósito. 5 anos se passaram desde aquele segundo dia de casamento que mudou tudo. Rafaela agora tinha 25 anos e estava em seu escritório no Rio de Janeiro, sede da organização Voz Financeira, que havia se tornado uma das maiores ONGs de combate ao abuso econômico na América Latina. Ela estava revisando propostas de expansão quando sua assistente Paula entrou. Rafa, tem alguém aqui para te ver. Não tem agendamento, mas disse que é urgente. Quem é? Uma garota, muito jovem, está chorando. Disse que você é a única pessoa que pode ajudá-la. Rafaela suspirou. Isso acontecia com frequência. Manda ela entrar. A garota que entrou tinha no máximo 19 anos, os olhos inchados de tanto chorar, e segurava uma mochila como se fosse a única coisa que possuía no mundo. Você é a Rafaela Santos? Ela perguntou, a voz tremendo. Sou. Como posso ajudar? Eu vi sua palestra no TED e pensei que você entenderia. A garota se sentou, as mãos tremendo. Me chamo Carolina, tenho 19 anos e há 3 meses me casei com um empresário de Dubai. O coração de Rafaela apertou. Ela já sabia onde aquilo ia dar. Me conta. E Carolina contou. Uma história quase idêntica à de Rafaela. Conheceu o homem online, namoro relâmpago, promessas de amor. E depois do casamento, a verdade. Ele não a queria como esposa. Queria uma empregada doméstica gratuita e uma forma de conseguir visto brasileiro para expandir negócios. Mas você escapou, Rafaela disse quando a garota terminou. Está aqui, como conseguiu? Assisti seu vídeo umas 50 vezes. Decorei cada passo que você deu. Documentei tudo. Contatei o consulado. E segui exatamente o que você fez. Carolina chorou mais forte. Você salvou minha vida sem nem saber. Rafaela abraçou a garota, suas próprias lágrimas caindo. Você salvou a si mesma. Eu só mostrei que era possível. Mas agora não sei o que fazer.
Voltei para o Brasil sem nada. Minha família me deu as costas porque desonrei o casamento. Estou sozinha. Não está, Rafaela disse firmemente. Tem abrigo aqui na organização. Temos programa de apoio psicológico e temos fundo de auxílio para recomeço. Você não vai passar por isso sozinha. Nos dias seguintes, Rafaela ajudou Carolina a se reestruturar. Abrigo temporário, terapia, assistência legal para anular o casamento e até uma vaga de estágio na própria organização. Por que está fazendo isso por mim? Carolina perguntou uma noite. Porque alguém fez por mim quando precisei, e agora é minha vez de retribuir. Mas ajudar Carolina fez Rafaela refletir. 5 anos haviam passado. Ela havia construído uma vida significativa, mas nunca havia processado completamente o trauma. Ainda tinha pesadelos ocasionais. Ainda travava quando homens demonstravam interesse romântico. Ainda carregava cicatrizes invisíveis. Foi quando decidiu fazer algo que vinha adiando. Escreveu um livro, não apenas sobre a experiência, mas sobre abuso financeiro em geral, sinais de alerta e, principalmente, sobre reconstrução após trauma. O livro, intitulado O Aluguel da Dignidade, Como Sobrevivi a um Casamento Abusivo e Encontrei Meu Propósito, foi lançado 1 ano depois. Tornou-se best-seller imediato. Rafaela fez turnê de lançamento por 15 cidades brasileiras. Em cada evento, mulheres compartilhavam suas histórias. Algumas haviam passado por coisas similares. Outras estavam em situações abusivas agora e estavam procurando coragem para sair. Foi em um desses eventos, em Recife, que algo inesperado aconteceu. Um homem de cerca de 30 anos se aproximou dela durante a sessão de autógrafos. Rafaela, meu nome é André, sou psicólogo e vim agradecer. Agradecer por quê? Porque seu livro me fez perceber que eu estava reproduzindo padrões abusivos. Não tão extremos quanto o que você passou, mas eu controlava as finanças do meu relacionamento de forma não saudável. Lia as mensagens da minha namorada. Fazia ela se justificar por cada gasto e achava que era cuidado. E agora? Estou em terapia. Terminamos porque o dano já estava feito, mas agora trabalho com outros homens que querem mudar. Seu livro é leitura obrigatória nos meus grupos. Isso significa muito, Rafaela disse genuinamente tocada, porque a mudança precisa vir também dos homens, não apenas das vítimas. 6 meses depois, Rafaela recebeu um e-mail que a fez pausar. Era de Tarik. Rafaela, sei que não tenho direito de entrar em contato. Sei que causei dor indescritível. Mas estou escrevendo porque completo 5 anos de terapia intensiva este mês. E parte do meu processo de cura é fazer reparações verdadeiras. Não espero perdão. Apenas queria que soubesse que mudei, realmente. E que seu ato de expor o que fiz não apenas salvou outras mulheres, mas me salvou de me tornar algo ainda pior. Obrigado por ter tido coragem. Tarik. Rafaela leu o e-mail 3 vezes. Não sentiu raiva, não sentiu tristeza, sentiu paz. Ela respondeu. Tarik, aprecio suas palavras. Não posso dizer que perdoo completamente, porque algumas feridas não desaparecem. Mas me alegra saber que você escolheu mudança real. Espero que use seu privilégio e recursos para ajudar outras pessoas. Não como expiação, mas porque é a coisa certa a fazer. Rafaela. Aos 25 anos, Rafaela havia construído algo extraordinário a partir de dor. Sua organização já havia ajudado mais de 10.000 mulheres. Seu livro havia vendido 500.000 cópias. Sua história havia inspirado mudanças em leis sobre abuso financeiro em 3 países. Mas o mais importante não eram os números. Era saber que garotas de 19, 20 anos, em situações impossíveis, tinham agora um mapa de como sair. Tinham esperança. Um dia, Carolina, que agora trabalhava full-time na organização, entrou no escritório de Rafaela. Rafa, preciso te contar algo. O que foi? Conheci alguém, um cara legal.
E pela primeira vez desde aquilo me senti aberta para conhecer alguém. E como está sendo? Assustador, Carolina admitiu. Fico hipervigilante a cada red flag, analiso cada palavra, cada ação. É normal, leva tempo para confiar de novo. Mas sabe o que me ajuda? Lembrar que você conseguiu, você passou por isso, se curou e agora está ajudando outras. Se você conseguiu, eu também posso. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Rafaela olhou ao redor. Era simples, mas era dela, comprado com dinheiro que ela havia ganho com seu próprio trabalho, sem depender de ninguém, sem precisar pagar aluguel para um marido abusivo. Ela abriu seu diário, algo que mantinha desde a adolescência, e escreveu: 5 anos atrás, acordei em uma mansão no Kuwait e descobri que teria que pagar aluguel para morar na casa do homem com quem acabara de me casar. Naquele momento, achei que minha vida havia acabado, que eu estava presa, que era burra, ingênua e merecia aquilo. Mas não merecia. Nenhuma mulher merece ser tratada como um investimento financeiro negativo. Nenhuma mulher merece trabalhar sem pagamento na própria casa. Nenhuma mulher merece ser manipulada e controlada através de dinheiro. E hoje, olho ao redor e vejo o que construí, não apenas para mim, mas para milhares de outras mulheres, e percebo que aquele momento horrível me deu algo inesperado. Propósito. Não agradeço pelo que ele fez. Nunca vou agradecer por abuso, mas agradeço pela força que descobri dentro de mim, pela coragem que não sabia que tinha, e pela oportunidade de transformar dor em mudança real. Se você está lendo isso e está em situação similar, saiba, você não está sozinha. Há saída, sempre há. Pode parecer impossível agora, mas você é mais forte do que imagina, e há pessoas dispostas a ajudar. Não aceite menos do que respeito. Não aceite ser tratada como commodity. E nunca, nunca aceite pagar aluguel pela sua própria dignidade. Porque dignidade não tem preço. E amor verdadeiro nunca vem com cobrança. Rafaela fechou o diário, sorriu e pela primeira vez em 5 anos dormiu sem pesadelos. Porque ela não era mais aquela garota de 20 anos assustada em um país estrangeiro. Era uma sobrevivente, uma lutadora, uma voz para quem não tinha voz. E sua história não era sobre um casamento que deu errado. Era sobre uma mulher que se recusou a ser silenciada e que transformou seu pior momento na ferramenta para salvar milhares de outras. Isso, percebeu, valia mais que qualquer conto de fadas. Que história incrível, não é mesmo? Você acabou de assistir à jornada de uma garota de 20 anos que foi cobrada para viver na própria casa do marido e transformou essa experiência horrível em uma missão para salvar milhares de mulheres. Se essa história te impactou, se você acredita que ninguém deveria pagar aluguel pela própria dignidade, então eu preciso que você faça algo agora. Inscreva-se neste canal imediatamente. Cada inscrição ajuda histórias como essa a alcançarem mais pessoas que precisam saber que há saída. Deixe seu like para que mais mulheres vejam essa mensagem poderosa de esperança e força. E nos comentários, me conte, de qual cidade você está assistindo? Escreva: dignidade não se paga, para criarmos a maior corrente de empoderamento. Ative o sininho, porque você não pode perder as próximas histórias que podem literalmente mudar vidas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que merece respeito, não importa o que esteja passando. E se você ou alguém que conhece está em situação similar, procure ajuda. Consulados, ONGs, polícia, há recursos disponíveis. Muito, muito obrigado por ter assistido até o final. Você fez parte dessa jornada transformadora de Rafaela. Até a próxima história que vai tocar seu coração e sua alma.